Seguinte, vamos fazer uma revisão dos assuntos que foram tratados desde o início, tá? Deixa eu só começar aqui e eu vou ficar fazendo uma transição entre os vários assuntos, tá? Então vou abrir aqui uns 50 PowerPoints para ficar mostrando o resultado de uma coisa e de outra. E vamos também fazer uma espécie de react em cima de alguns vídeos utilizados nos processamentos nos tratamentos térmicos, e aí dando mais ênfase como são mais comuns de encontrar, a vídeos que vocês normalmente encontram no YouTube, tá? Que hoje em dia é modo meio que falar de cutelaria. Então a gente vai meio que falar sobre esses assuntos, tá bom? Boa tarde, Ramon. Tudo tranquilo? Sobrevivendo, meio corrido, mas estamos sobrevivendo. Pronto, beleza. Qualquer coisa, eu já fiz uma pequena introdução aqui do que a gente vai ver, tá? Então, qualquer coisa aí, meta o grito se não estiver entendendo nada, ou qualquer outro comentário também. Beleza? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, tá? Deixa eu... Agora me perdi aqui. Cadê a apresentação? Tá vendo essa telinha aí? Vamos para cá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Única tela, não era bem isso que eu queria, não. Espera aí. Configurações. Vou aqui em duplicar. Então, é o seguinte, tá? Lá no início. Isso. Então, a gente falou muito, ou quer dizer, falou muita forma de dizer. A gente falou sobre diagrama, ou diagramas de fases. Então, basicamente, o diagrama de fases mais importante que a gente vai tratar aqui no estudo é esse diagrama aqui, que é o diagrama ferro-carbono ou ferro-carboneto de ferro, tá? Basicamente, o que danado vai definir esse tipo de diagrama, o que é que vai mostrar esse diagrama? Mostra a estrutura ou os componentes que a gente vai ter nos aços e nos ferros fundidos. Mais ou menos até algo em torno de 2%, 2,2%, a gente tem aqui os aços, tá? Então, por exemplo, um aço de uso geral, um aço 10, 20. Então, na nomenclatura está dizendo que aquele é de uso geral, e esse 20 aqui, o teor de carbono. Esse teor de carbono é 0,2% de carbono. Então, esse 0,2% de carbono, aqui nós temos 1%, aqui meio, então 0,2 estaria mais ou menos aqui. Então, esse aço a temperatura ambiente, ele é formado por um ferro que a gente vai chamar ferro alfa, que vai ser a ferrita. Esse ferro alfa, ferrita, ele tem estrutura célula cúbica de corpo centrado, e ele vai ser formado também por um carbeto de ferro, que é a cementita. Esses dois elementos juntos, deixa eu ver se eu botei aqui mais na frente. Ok? Nomezinhos, não? Esses dois elementos juntos, ferrita e cementita, a gente vai chamar de perlita. Tá? Então, o que é que vai acontecer durante boa parte dos tratamentos térmicos? A gente vai brincar com esse negóciozinho aqui, tá? Com esse diagrama. Então, esse diagrama é que vai dizer os componentes que estão
em um determinado elemento, principalmente os aços. Aqui em cima, nós temos a austenita. A austenita é o ferro, só que agora mudando de estrutura cristalina. Ele é um ferro CFC. Então, o que quer dizer esse negócio? À medida que a gente vai aumentando a temperatura, vai sair da temperatura ambiente e vai aumentando a temperatura, chega em torno de 912 graus, aqui pegando aqui o ferro puro, tá? Obviamente, se eu estou aumentando o teor de carbono, o valor dessa temperatura muda. E aí vocês podem ouvir falar na questão da austenitização do aço. Que danado é austenitização? É colocar ou elevar a temperatura até chegar na região austenítica. Então, o que é que vai acontecendo? Quando chega nessa faixa de temperatura aqui, que vai de 0, em torno aqui de 727 graus Celsius aqui no eutetoide, até em torno de 912 graus Celsius, aqui nós temos a transformação de fase da estrutura CCC para a estrutura CFC. Então, dentro dessa região aqui, nós temos a região de austenitização. E o que danado acontece nessa região de austenitização? Todas as transformações que a gente vai ter em tratamentos térmicos, normalmente nós elevamos a temperatura até chegar nessa região da austenita. Chegando nessa região da austenita, é que a gente faz o tratamento térmico. Então, o que é que vai acontecer? Elevou a temperatura, chegou na região da austenita. E a partir dessa região da austenita, se a gente resfriar de forma lenta, a gente vai ter um comportamento. Se resfriar de forma brusca, nós teremos um outro comportamento. E aqui, aí só limpando um pouquinho aqui o slide, cadê? Cadê? Opa, borracha. Então aqui o que é que vai acontecer, tá? Então aqui tem eutetoide e bem aqui temos o eutético. Essa linha aqui do eutetoide é uma isotérmica, ou seja, é a mesma linha, mesma temperatura, 727 graus Celsius, e toda vez que cruzar essa linha do eutetoide, pense uma determinada microestrutura, tá? Então é isso que é falado aqui nos slides mais a seguir. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. É rapidinho. Volta aí o slide para o diagrama. Voltando. Diga. Por exemplo, aí quando está em 410, eu vi alguns diagramas assim, e quando cheguei em 410, aí tem uma linha horizontal que diz que o ferro vai ter mudança magnética. Aí eu queria saber se isso tem, como é, mais ou Tem, menos. mas deixa eu ver se tem um que é mais completo aqui na frente. Tá. Pronto, essa linha aí. Essa linha aqui é a 0, 410, tá? Aí tem uma pequena mudança magnética e vai ter outra mais aqui em cima. Pronto, outra coisa que eu ia perguntar é essa ledeburite. E eu fiquei meio perdido porque eu tenho um diagramazinho que eu uso para estudar, aí tem ela. Aí eu fiquei meio perdido para saber o que é. A ledeburita é uma estrutura que ela se assemelha a como se fosse um neurônio. Aí é proveniente basicamente com excesso de carbono aqui para os ferros fundidos. Tá? Quando a gente for falar lá de ferro fundido, aí a gente entra nela com um pouquinho mais de cuidado. Mas é uma microestrutura formada aqui dentro da categoria dos ferros fundidos, tá? Por enquanto a gente está daqui para trás. Pronto, é porque eu tenho essa foto, essa imagem, no caso, impressa, aí eu estudo por ela. Aí quando, por exemplo, matéria de construção mecânica 1, tem algumas informações que eu acho que não foi dada entre aspas, né? Não foi aprofundado, que são esses traços A, E, B, que eu fiquei meio perdido.
Pronto, que esses pontos aqui de perda magnética, isso aqui é muito utilizado para quando se trabalha com, digamos assim, meio que no olho, ou com coisas simples. Então, basicamente, você, se chegou nesse ponto aqui, se você colocou em uma forja ou qualquer outro ponto, e colocou aqui a mais ou menos, o duro é olhar aqui para o outro lado, que a escala em graus Celsius está desse lado, tá? Aproximadamente 800 graus Celsius, aí aqui você perde a magnetização, o efeito magnético. Então, se perdeu o efeito magnético naquela temperatura, então significa dizer que já atingimos determinada temperatura. Então, deve estar mais ou menos próximo de 800 graus Celsius. Então, são testes que você faz meio que para descobrir que temperatura está. Da mesma forma, desse caso aqui. Deixa eu abrir. Aqui. 5. Fui mais inteligente agora. Então, ó, se você coloca aqui é para um outro, que basicamente serve de base para quando você vai fazer uma espécie de tratamento chamado de revenimento, que a gente vai dar uma faladinha sobre ele. Mas basicamente se coloca uma peça de aço nessas temperaturas, então, em tese, a teoria a peça vai meio que mudando as cores de acordo com que você vai aumentando a temperatura. Então, por exemplo, aqui, se está até 200 graus, fica uma cor palha mais clarinha. Aí vai aumentando 220, então vai ficando, cada vez que você vai colocando, vai aumentando, modificando a cor e vai formando como se fosse um filme de óxido em cima da peça. E a partir daí você tem mais ou menos a noção de qual é a temperatura. Que é coisa também que você vai vendo, digamos, de forma prática. Do ponto de vista industrial, basicamente, se você tem um forno com aquecimento elétrico, você seta a temperatura e sabe que o forno tem medidor, obviamente, de termopares e eventualmente termômetro para medir a temperatura, então você sabe que temperatura está, então você não precisa dessas brincadeiras, digamos assim, de ficar descobrindo a temperatura por outros meios, tá? No caso, seria um meio mais antigo, né? Aqui é basicamente questão prática. Muito comum, é tanto que eu peguei aqui, ó. Loja do cuteleiro. Tá, como tá meio que na moda agora, o pessoal fazer faca, fazer cerveja, fazer esse negócio tudo de forma artesanal, então tem receita para quase tudo. Então, os caras estão brincando com tudo hoje em dia. Não, pois o negócio você chega, tem o que fazer em casa, você pegar um forno a gás de casa, você pode brincar com isso aqui. Se você procurar vídeo no YouTube, você vai ver gente fazendo tratamento térmico com um fornozinho elétrico. Eu vi até fazendo faca de papelão esses dias. Eu olhei assim, coisa nada a ver. Eu achei muito interessante que o cara pegou e um rolo de papel alumínio e foi transformando aquilo lá numa faca. Que era aquecer, pancada, aquecer, pancada, aquecer, pancada, aquecer, pancada. Uma mão de obra que dá para isso, é melhor comprar a faca pronta. Eu vi um que não era fazer uma faca, e sim uma bola com papel alumínio, fazer uma esfera perfeita. Eu olhei assim, é muito que não tem que fazer, viu? Tem que comprar papel alumínio para amassar para fazer uma bola, no caso uma esfera perfeita. Mas aí tem gente para assistir, né? Então vale a pena. Então vamos lá. Então, ó, basicamente tudo vai sair lá do diagrama de fase. Mas deixa eu voltar para lá para o slide, descartar. Vamos lá. Então, esse carinha aqui, ele é a base de tudo. Só que ele tem um pequeno problema. Qual é o problema do diagrama de fase? Aqui, as reações, elas são feitas e é dado tempo para que cada reação aconteça de forma muito lenta. Então, todas as reações aqui,
vão ser pelo processo de fusão. E em estado, vou colocar aqui entre assim, em estado de equilíbrio, tá? Então a gente vai deixando a difusão, então os átomos, o carbono ele vai se difundindo de uma região, aí daqui do carbono vai sair de dentro do ferro para, por exemplo, carbeto de ferro, que é a sementita. Então o carbono fica do ferro para o carbeto de ferro, do carbeto de ferro para dentro do ferro, tá? Então, esse carbono fica se difundindo e os átomos de ferro também. O carbono com mais possibilidade, porque como ele é pequenininho, ele se movimenta de forma mais fácil do que os átomos de ferro. Então, essa difusão, ela necessita de tempo para que isso ocorra. Na vida prática, esse negócio de tempo bagunça qualquer tipo de produção. Então, o diagrama serve para dar uma orientação do que é que acontece, uma orientação das reações, mas na prática o que se vale é disso daqui. Dos diagramas, tempo, temperatura e transformação, que são os diagramas. Cadê? Seu. Diagramas TTT, tá? Tempo, temperatura e transformação. Então, nesses diagramas, tem as transformações de fases. Só para ir direto lá para. Então, basicamente, ele é feito. Aqui é explicado como é que são feitos, tá? Então, para cada composição específica de uma liga ferro-carbono, se retira uma pequena amostra, baixa-se né, dessa temperatura, leva-se a uma determinada temperatura, deixa a reação acontecer e a partir daí analisa a microestrutura, tá? Então, basicamente, você vai testando cada um cada uma para cada composição e cada temperatura, você faz análise para ver os elementos que estão compondo a peça metálica. Tá? Então tem a reação da perlita. Então, o que é que acontece nos diagramas TTT, tá? Então nós temos aqui tempo, temperatura. Vou pegar aqui. Tempo, que em escala logarítmica, e temperatura. E aqui nós temos aquela faixa ali aproximadamente em torno de 800 graus Celsius que tem a austenita. Então, normalmente os tratamentos vão começar dessa temperatura. Então, o que é que vai acontecer? Essas linhas que tem aqui em vermelho e em verde, elas significam que são o início da reação de formação de perlita e aqui o fim da formação da perlita. Em outras palavras, se a gente sai daqui dessa temperatura, vem, que está o tempo andando, certo? Vem o tempo, chegou nesse ponto aqui, então estava tudo austenita, aqui a austenita começa a se transformar tudo em perlita. Vem, chegou aqui na linha verde, tudo se transformou em perlita. Então, nessa região aqui, nós temos a transformação de austenita em perlita. O que danado é essa transformação de austenita em perlita? É esse ponto
Vai dar um nó na cabeça de todo mundo hoje. Shift F5. É esse pontozinho que a gente vem nessa região. Ou seja, vou ter a transformação dessa nesse meio aqui, passando dessa região austenítica para a região com perlita. Agora acho que eu consigo no Alt Tab. Consigo? Da mesma coisa, aí aqui do lado tem basicamente o que Danado tá, que pegou-se. Aqui está pegando mais ou menos em cima do eutetoide, tá? Então aqui no eutetoide, então vem formando a microestrutura e aqui tem o tempo em minutos. E aqui, basicamente, a transformação, tá? Então vem, se por acaso a gente descesse de forma brusca, a gente teria uma microestrutura que é chamada de martensita, que normalmente é a microestrutura que a gente procura quando se vai fazer o processo de têmpera. E nós temos aqui, se a gente chegar aqui, ó, baixou a temperatura e leva muito tempo, nós vamos ter uma perlita, que é a ferrita mais cementita, grossa. Se o tempo é um pouquinho mais fino, uma perlita fina. E aqui um intermediário entre perlita e martensita, que é bainita, que nesse caso aqui se consegue através de um tratamento térmico mais específico, tá? Então, basicamente, se a gente pegar, baixar a temperatura para baixos teores de carbono, então desceu, chegou na martensita, permaneceu numa determinada temperatura, vai se formar perlita. Aí essa perlita pode ser grossa ou fina, e ela sendo grossa ou fina vai alterar a dureza, que basicamente, no final das contas, todo o tratamento térmico que a gente faz é para mexer com a dureza do material. Por que a gente faz para mexer com a dureza do material? Porque mexendo com a dureza do material, esse material a gente pode dar aplicações diferentes. Tá? Então, um material mais duro pode servir para uma determinada aplicação e um outro não tão duro para outra aplicação. Aí aqui só explicando, tá, como danado ficaria. Ó, vem, chegou num determinado ponto, deixou-se a temperatura. Então temos aqui, ó, ferro gama, que é a austenita. Então todo o ferro gama aqui, essa austenita, começou a transformação da perlita. O que danado é perlita? É ferrita mais cementita. É essa estruturazinha aqui, tá? Essa estrutura que parece um sanduíche, a esse conjunto aqui a gente chama de perlita, que é a mistura de cementita mais ferrita. Então vem, ó, começou a transformação, completou totalmente a transformação. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente estava aqui em torno de, sei lá, 750 graus Celsius, baixou a temperatura em menos de um segundo, foi para algo próximo a 630 graus Celsius, manteve nessa temperatura, começou a reação, então austenita se transformando em perlita. Então todo esse ferro gama, ele está se transformando no ferro alfa e na cementita. Então o que é que está acontecendo? O ferro gama é uma estrutura cúbica de face centrada. Então temos aqui os elementos e aqui na face, aqui uma coisa diferente, na face temos um outro átomo. E dentro, ou no interstício, se eu conseguisse, nós vamos ter um átomozinho de carbono. Então o que é que acontece quando dessa transformação? A solubilidade, ou seja, o quanto de carbono cabe nessa estrutura, é diferente por causa do fator de empacotamento em relação à estrutura CCC. Então, o carbono
sai dessa região e vai para a cementita. Então, a estrutura se modifica e vai virando uma CCC, que é aqui o ferro alfa, estrutura CCC, e um carbeto de ferro, que é a cementita. Então, nós vamos ter ferro mais carbeto de ferro. Carbeto de ferro é mais duro do que o ferro, tá? Então, essa migração, essa saída do carbono em movimento em direção ao carbeto de ferro. Da mesma forma, quando a gente eleva a temperatura, retira-se carbono do carbeto e vai para dentro da estrutura, tá? Então a brincadeira fica essa difusão do carbono para lá e para cá. Isso quando se dá tempo. No caso aqui anterior, a gente falou nessa tal de martensita, o que é que acontece? Se a gente vir aqui bruscamente, veja que essa linha reta, ela não toca essas curvas de onde começa a reação. Ou seja, a linha verde, ela não vai tocar essa curva azul. Significa dizer o quê? Que eu saí dessa posição para essa e não passei não deu tempo de fazer com que a austenita se transformasse em perlita. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente obtém martensita. Nem sempre a gente vai ter, por exemplo, num tratamento térmico, só conseguir somente martensita, tá? Normalmente se pode ter mistura desses elementos. Então, aqui tem a micrografia da perlita grossa e da perlita fina, tá? De novo, muda as propriedades mecânicas. Aí para cada, aqui já aqui um outro diagrama, só que aqui já para 1,13% de carbono. Então já muda a forma do diagrama TTT. Aí tem bainita, que é um pouquinho mais difícil de se conseguir, que fica intermediário entre a perlita e a martensita. E aqui está. Isso aqui é para... Sacanagem, eu não botei de que danado era. Mas nós temos aqui, ó. Aqui em cima, perlita, nessa faixa de temperatura. Aqui, bainita. E aqui, martensita. E toda essa região aqui com A significa austenita. Aqui do lado era para ser as micrografias, tá? Mas não ficou tão bom a, o, a cópia que foi colocada aqui. Tá? Então, mas tem mais ou menos uma noção do que danado acontece aqui durante esses processos. E aqui a martensita, que basicamente é o que acontece em peças temperadas, ou seja, que é resfriada muito, muito rapidamente, que aí não dá tempo o carbono sair dessas regiões. Então, como não dá tempo, por ser muito rápido, o carbono sair, ele fica na estrutura e a estrutura, ao invés de se transformar numa CCC, célula cúbica de corpo centrado, ela se transforma numa tetragonal de corpo centrado. De novo, como é que se faz isso? Resfriamento brusco. Então, não dá tempo de ter a difusão. Aqui explicando aí como danado são como é que se tem a estrutura da martensita, tá? Então fica essas pontinhas de agulhas aqui de carbeto. Então, quanto mais agulhinhas dessas, mais duro o material. E revenido que a gente já vê. Descartar isso aqui também. Cadê o outro? Então, nesse daqui, porque nós temos
Está um pouquinho mais condensado aqueles assuntos lá do TTT. Aí esse aqui está um pouquinho mais condensado, explicando um pouquinho mais como danado ocorre as difusões, tá? Tá aqui a história lá do carbono, indo para um lado e para o outro. Então, só que aí tem as curvas TTT e, eventualmente, na prática, você termina utilizando esse outro tipo de curva aqui, tá? Ou esses outros dois tipos de curva, que é a curva de transformações isotérmica ou curvas por transformação por resfriamento contínuo. Então, essas curvas, basicamente, a gente tem as temperaturas de início e de final de cada uma das reações. Tá? Então, por exemplo, aqui tem os ácidos pró-eutetoides. Então, nós temos aqui o A, austenita, o F, ferrita, aqui austenita mais ferrita mais cementita, aqui ferrita mais cementita e aqui a martensita. Então, que danado quer dizer isso? Se a gente tiver uma reação, uma temperatura que sai de um determinado ponto de resfriando, então ele vai dizendo que a cada passagem de tempo dessas, você vai tendo uma transformação. Então, aqui a austenita, nesse ponto aqui, começou a se transformar em ferrita. Então, a austenita transformou em ferrita. Baixou mais ainda a temperatura, então a gente vai ter a austenita, que já tinha antes, mais uma parte que se transformou em ferrita, e agora começa a ter a cementita. Chegou nesse outro ponto, nós vamos ter ferrita mais cementita. Então, nesse tipo de curva, ele vai dizendo todas as reações que vão acontecendo. Em alguns deles, a depender da liga, diz até os percentuais de cada um desses componentes que vai ter quando a gente faz uma determinada taxa de resfriamento. Então, tem esses diagramas para uma série de ligas e servem também para a previsão teórica de quais componentes vão estar formando a liga com uma determinada velocidade de resfriamento. E quando não se tem essa velocidade de resfriamento, ele também dá uma ideia, se a gente fizer por interpolação, para saber como danado vai ser, ou quais são os componentes que terão dentro da peça metálica. Tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos isso aqui no caso de um eutetóide, ou seja, o teor de carbono em torno de 0,8, aqui para um hipoeutetóide, com teor de carbono menor do que 0,8, e aqui para um aço hipereutetóide com teor de carbono maior do que 0,8. Então, em outras palavras, tá? Por exemplo, se eu quero ter uma estrutura puramente martensítica para um aço hipoeutetóide, eu não vou conseguir, porque toda vez que for baixar a temperatura, automaticamente a gente vai cruzar as linhas de transformação. Então, se eu baixo muito rapidamente a temperatura, então vou ter austenita mais ferrita mais perlita, austenita mais baianita e vou ter um pouco de martensita, tá? Então, não consigo ter um elemento puramente martensítico. Nesse caso aqui, por exemplo, um aço eutetóide, se eu baixar bruscamente a temperatura e não cruzar o joelho da transformação, eu passo a ter uma estrutura puramente martensítica. E aqui um resumão de tudo. Então, nós temos aqui a temperatura de formação da martensita, então a austenita. Essa austenita pode se transformar em ferrita, perlita, baianita e cementita. Baixando a temperatura mais, ou seja, eu posso dar tempo, eu posso transformar a austenita nisso tudo aqui. Se eu baixo a temperatura bruscamente, eu vou ter ferrita, perlita, baianita e cementita. Se eu tenho aqui a austenita e baixo a temperatura bruscamente, eu posso ter a formação somente de martensita, tá? Então, ao se encaminhar por linhas paralelas ao eixo dos tempos, ou seja, nessa direção aqui, ocorrem transformações por difusão, as quais são irreversíveis, mesmo que se passe posteriormente pela região martensítica.
No caso da martensita, ela é uma microestrutura metaestável, significa dizer que eu posso reverter a estrutura martensítica. Então, boa parte dos processos, a gente faz, dos tratamentos térmicos, a gente faz um processo de têmpera e depois trabalha essa têmpera com algum outro processo para diminuir a dureza, fazendo o quê? Desmanchar essa estrutura martensítica. Mas o que danado é isso? Sim, e esquecendo. Aqui tem as curvas ITT, aqui para um aço comum, aço 1020, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no aço 1020, a gente vai ver já daqui uma pessoa fazendo um processo de têmpera no aço 1020, tá? Então, o que é que vai acontecer? Aqui, a gente não vai conseguir, aqui está os tempos em segundos, tá? Então, a gente tem aqui as transformações, tá? Aqui tem a linha 3, aqui a linha 1, e aqui as transformações, austenita mais ferrita mais cementita, e aqui ferrita e cementita. Então, a depender da temperatura que a gente desça, ou seja, de 800 graus descendo aqui bruscamente, se a gente conseguir fazer um resfriamento em menos de 1 minuto, então a gente teria a estrutura sendo formada por austenita, ferrita e cementita. Aqui para um aço 1050, perceba que à medida que a gente aumenta o teor de carbono, essa curva aqui meio que se distancia, tá? Nesse caso aqui, no 1020, tá pegando aqui literalmente o gráfico. Com 0,5% de carbono, ela já dá uma afastadazinha do gráfico, tá? Se a gente coloca elemento de liga aqui, eles andam mais ainda na estrutura. E aqui nós temos as curvas por resfriamento contínuo, que basicamente, ó, a gente tem a curva e o tempo de resfriamento, tá? Então, por exemplo, essa daqui é 14 graus Celsius por minuto. É isso. Acho que eu tô lendo o negócio errado aqui. Borracha. Aqui nós temos ferrita e perlita, e aqui o quanto está os teores de cada uma. Então, por exemplo, vem aqui nessa faixa aqui de temperatura. Só estou achando estranho aqui. Isso aqui é 1000, 1700, 56, 28. Queria entender porque danado tem 14 aqui e 14 aqui. Bom, então basicamente, ó, vem a curva, então veio, começou a transformação, então nesse ponto aqui eu tenho 50%, 45% de ferrita, nesse outro aqui 55%. E aí tenho a composição se eu fizer essa taxa de resfriamento. Depois vou dar uma olhada aqui e descobrir por que danado tem esse 14 aqui e esse 14 aqui, tá? E aqui a mesma curva para o aço 1020, só que aqui com o resfriamento no ar, em óleo e em água. Tá? E aqui as taxas de resfriamento de cada um deles. Tá? Aqui a partir de 1500, 50, 20, 10, 2 e 1 grau Celsius por minuto. Agora vamos entrar aqui na maluquice que eu pensei em fazer. Só lembrando o seguinte, tá todos esses, tá bem mais detalhado nas videoaulas, tá? Tô indo bem rápido aqui só para a gente ganhando tempo. Aqui são os tratamentos térmicos são os tratamentos térmicos que eu botei um subtítulo aí que conserta tudo com calor. Então, basicamente, tudo que foi feito, ou tudo que é feito em uma peça metálica de aço, em teoria, dá para a gente reverter.
Tá? Então, principalmente os tratamentos térmicos. Então, a gente consegue fazer uma reversão elevando a temperatura até a temperatura de austenitização, deixando na temperatura de austenitização e a partir de lá fazendo o tratamento que se deseja, tá? Então, em tese, tudo dá para ser feito por lá. Então, os tratamentos térmicos são utilizados para alívio de tensão, recozimento, normalização, têmpera e revenido, martêmpera e austêmpera. Então, esses daqui, alívio de tensões, recozimento e normalização, normalmente são tratamentos térmicos que a gente faz durante o processo ou o processamento de conformação plástica do material. Entendendo o seguinte, se a gente tem um determinado material e a gente começa a conformar esse material, ou seja, começa a achatá-lo, deixar ele numa outra dimensão, por exemplo, um tarugo de alumínio para transformar em uma lâmina de alumínio, ou um tarugo de aço para transformar em uma lâmina de aço. Então, como a gente está conformando mecanicamente, a gente está encruando o material. Ou seja, à medida que a gente está encruando, a gente está juntando tudo quanto é discordância, está fazendo um emaranhado de discordâncias e achatando os grãos. Então a gente não consegue, vai chegar a um determinado ponto que a gente não consegue mais conformar plasticamente. Então o que é que se faz? Taca fogo, coloca-se temperatura. Quando se coloca essa temperatura, se desfaz vai se desfazendo esse emaranhado e vai mudando a forma dos grãos. E os grãos voltam a ficar mais ou menos como eram no início do processo. Então, os grãos voltaram a ficar como era no início, significa dizer que eu posso continuar deformando plasticamente, tá? Então, usei para aliviar a tensão e aí posso utilizar esses processos de recozimento e normalização que também se aplica aqui quando se fala de têmpera também, tá? Então, alívio de tensão, aí explica como danado é o alívio de tensão, aí fala aqui da linha crítica A1, tá? Então, vai explicando. Aí o recozimento, se faz referência a tratamento térmico que tem por objetivo produzir uma estrutura de baixa dureza e ductilidade, tá? Então, tem as formas de recozimento, que o recozimento pleno, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, vamos vir para cá. Vamos aqui. Isso aqui é uma têmpera. O cara foi fazer uma têmpera aqui num aço 1020, tá? Lembrando o seguinte, para se fazer têmpera, ou a ideia da têmpera, no final das contas, é a gente ter... Perdi aqui, cadê? Deixa eu aumentar aqui a velocidade, já está aumentada. Para a gente um pouquinho mais. Basicamente, esse barulho aí, o cara tem uma forja, e nessa forja ele está com um aço 1020, que ele quer fazer uma
uma espécie de faca para cortar, os EPIs também são legais, para cortar cortar ou dobrar a chapa de aço. Então aqui ele tem óleo queimado dentro desse recipiente. Devo informar que nada aconteceu com o cachorro durante a gravação desse vídeo. Lá vem a peça. Então isso aqui é um processo de têmpera. Então, o que danado está acontecendo aqui, tá? Então, nós temos aqui óleo, no caso aqui está usando óleo queimado, ou seja, um óleo que já foi utilizado. Então, basicamente, ele pegou a peça e jogou dentro desse óleo. O óleo está a temperatura ambiente, aí o material, o aço 1020, tá? Que é um aço comum, foi jogado dentro dessa têmpera, dentro desse óleo. Então, o que é que vai acontecer? O óleo vai retirar calor do metal. Então, vai fazer com que esse metal resfrie bruscamente. E aí, aquele negócio lá do carbono sair de uma região e ir para outra, ou seja, sair de dentro da estrutura do aço, do ferro cúbico de face centrada, para ir para a cementita, não daria tempo, então ficaria o ferro CCC com o carbonozinho lá. Só que o teor de carbono é muito pequenininho. Então, você vai ter, nesse tipo de processo, você vai ter uma têmpera, você vai ter a criação de uma estrutura martensítica, só que não vai ser o suficientemente duro, porque a gente não tem tanto carbono, tá? Então, para criar a estrutura martensítica, ou seja, para elevar mais a dureza, é necessário que se tenha mais carbono. Como não se tem, vai ser, digamos assim, um efeito pouco duradouro, o que danado ele fez aí. Limpar. Tem que comemorar. Sim, eu devo avisar, tá, que foi furada aí, quando ele jogou aí, furou o coitadinho do balde, que vocês poderiam estar perguntando, poxa, mas se pegar um material, um aço a 800 graus Celsius e jogar dentro de um pote de plástico, vai queimar tudo, né? Não necessariamente, porque o óleo não vai chegar nessa temperatura. Mas imagino eu que ele deve ter soltado aí com força, deve ter furado o batido com força no fundo do balde e furou. Mas lá na frente ele mostra. Forjinha do mal, compressorzinho do mal. Não é o jeito mais adequado de fazer, viu? Que bosta, hein? Puta que pariu. Como que eu vou tirar essa porra desse óleo daqui? O linguajar também é linguajar de Aço, fábrica. forja e aço. Aço de merda, mais aço. 1045. Compressor. Né, como se ninguém soubesse o que é o compressor. A forja. O Marcilei fez, conhecido como Cici. O Jean tá enfermo. Ele não tá participando. Caralho, velho. Puta, como que eu sou viado mesmo, viu? Tomar no cu, velho. Mas é isso aí, ó. O negócio, o bagulho derreteu ali, ó. Colou no plástico. O Marcelo, ó. O plástico, ó. Colou a manobrinha ali, ó. O Marcilei falou que ia derreter o plástico. Não derreteu o plástico, mas fodeu com tudo. Derrumou tudo no lugar. Pronto, aí tirou as peças. E ali ficou o rastro de óleo. O aço. Peraí, qual que é o lado aqui que você tem? Uma faca de aço. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Faca de aço. No esquema. Essa é a parte inferior. Essa é a parte superior do facão. Aço 1020. Primeira têmpera com salmoura congelada. Nesse caso aqui que ele está falando da primeira têmpera, tá? Na realidade, ele está fazendo têmpera em cima de têmpera. Efetivamente, não sei qual é o objetivo que se quer chegar no negócio, tá? Salmoura congelada
tem uma espécie de tratamentos. Deixa eu voltar para cá. Que a gente consegue fazer têmpera. É, basicamente, ele foi baixando. Não estou conseguindo encontrar o que eu queria. Mas basicamente, ele pegou e colocou gelo junto com salmoura, tá? Os sais também são utilizados para fazer o processo de têmpera. Então, ele jogou a temperatura do meio lá para baixo, tá? Então, em teoria, você colocou uma temperatura muito mais baixa, então você meio que fez a reação acontecer muito mais baixa. Mas, de novo, para que ocorra a formação da estrutura martensita, que é o que apresenta maior dureza, é necessário ter carbono. Então, se você tem um aço 1020, o teor de carbono é muito pequenininho. Então, por mais que você baixe a temperatura, você não vai ter carbono suficiente para ter a formação da martensita. Então, o efeito da têmpera é meio que inócuo. Você vai ter um aumento da dureza, mas você não vai ter a estrutura martensita. Então, normalmente, o que é que vai acontecer? Essa têmpera, essa dureza feita, ela não vai perdurar por muito tempo. Mas vamos voltar para lá. Não achei o que eu queria mostrar, não. Você congela a salmoura, que ela não congela, né? Fica cristal. Nesse caso, a gente usou barra de gelo para resfriar a salmoura. Ficou bem gelada mesmo. Aí deu choque nele. Primeira têmpera com salmoura. Segunda têmpera com óleo queimado. Óleo queimado que virou essa cagada aqui, ó. A porra do balde furou. Fez essa merda. Olha lá, olha o caminho da felicidade lá. Passa pelo carro, vai lá na... Onde tá o balde lá? O balde tá vazando lá. É sensacional. Essa tesoura é pra cortar essas chapas. Chapa 13, 12. Chapa preta, né? Daí ela corta tudo. Corta da 13 pra baixo, corta todos. Bom, a ideia dele é fazer bem simplesinha. uma guilhotina para cortar esse tipo de chapa aí, tá? Seria o mancal. Deixa eu tirar esse trem aqui. Deixa eu ver se ele no final... Seria o articulador dele. A gente fez tudo simples. Depois a gente vai... Isso aqui é só o protótipo para medidas, né? Eu tô filmando aqui, já aparece no vídeo, velho. Tá bom, vaza. O mecanismo. Meu filho. Você sabe o que, filho? Uma espingarda? Não, É o quê? mesmo. É mesmo? Então tá bom. Beijo. Agora é a hora do teste do corte. Deixa eu alguns cortes aqui. Vai cair. Igual o celular. Para quieto aí. Aí. Vamos ver se funciona agora. O aço. Funciona? Já tá cortando. O aço tá não amassou. Mais uma vez. Em teoria, no início funciona. Então, vamos lá. Aqui para outro exemplo. Isso aqui já é um rapaz que ele trabalha com cutelaria. E aqui já tem um aço 1095. Então, que danado acontece com esse aço 1095? O aço 1020, isso aqui equivale a 0,2% de carbono. Então, o 1095, o teor de carbono ele já vai ser 0,95, ou seja, aproximadamente 1% de carbono. Esse 1% de carbono tem 5 vezes mais carbono do que o 1020. Então, esse tipo de aço, para um processo de têmpera, ele é mais aplicável. Por quê? Porque tem mais carbono. E, de novo, na têmpera, o que é que a gente está atrás? Da estrutura martensítica. Por que a gente está atrás dessa estrutura martensítica? Porque ela apresenta uma elevada dureza. Indo para cá. Deixa eu limpar. Deixa eu ver se eu coloquei o slide com as durezas.
Shift F5. Então, ó. Isso aqui são para aços. Aí aqui tem o aço. Que é o aço 1015. Burro. 1015, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1080, 1095. Então, pegar aqui, vamos comparar aqui o 1015. Vou pegar o 1020 que a gente estava falando nele com o 1095. Então, limite de resistência em megapascal. Então, esse aço laminado vai a 420 megapascal. O 1095, ou seja, com teor de carbono maior, vou pegar aqui o 1020, estava marcando errado, 450 o 1020, 1095 vai para 965 megapascal. Limite de escoamento, o 1020, 330 megapascal. O 1095, 570. Redução de área, que é a estricção, 36%. E aqui cai para 9%. Alongamento, proposta em porcentagem em 50 milímetros, chega a 59%. E aqui chega a 18%. E aqui vem a brincadeira que se faz. Dureza Brinell, 143. Dureza Brinell, 293. O que danado quer dizer isso? Colocando mais carbono no material, eu consigo aumentar as propriedades mecânicas. Qual a propriedade mecânica que diminui? A ductilidade e o alongamento. Em outras palavras, mais carbono, mais rigidez no material. E essa rigidez joga limite de resistência lá para cima, limite de escoamento lá para baixo, mais bagunça com a ductilidade e o alongamento. E a dureza também fica maior. E aqui tem a resistência ao impacto. Tá? Basicamente, resistência ao impacto é o quanto o material consegue absorver de energia. Vejam só que pela rigidez, isso aqui chega a 87 joules, e esse daqui não passa de 4. Tá? Basicamente, se transforma em um material rígido. Se transformando em um material rígido, ele não consegue absorver energia. Entretanto, essa dureza aqui é muito boa, tá? Principalmente para se utilizar como ferramenta. Então, a brincadeira é justamente isso, brincar com os materiais para se ter a modificar a dureza. Cadê? Têmperas. Espera uma tabelinha para ir aqui com dureza. Eu quero as durezas. O danado tem com a dureza? Procurando aqui um gráfico que eu jurava que tinha colocado, que tinha uns valores de dureza. Não, 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 não.
Não vou encontrar. Mas deve ter em algum canto aí. Então, ó, vamos ver o que é que ele vai falar. Vou dar aqui um pouquinho mais rápido. Para vocês, se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou, tá? Vou explicar para vocês por quê. Mas antes eu queria dizer que vou colocar na descrição do vídeo o contato daquela pessoa, daquele fornecedores que me ofereceram pontos, acaba conseguindo um frete mais vantajoso. Então, comprimento, 3 milímetros de espessura, com 5 centímetros de largura. Por que eu compro 10,95 nessas medidas? Para fazer faca de churrasco, tá bom? Eu prefiro fazer faca de churrasco de 10,95 com 3 milímetros de espessura. Posso fazer também de 5 milímetros e vai ficar uma faca muito boa. Mas tem muita gente que gosta de uma faca que dê boa retenção de fio e seja uma faca mais leve. Então eu opto por usar o 10,95 nas facas de churrasco. Vez ou outra eu uso também o aço 1070 de 3 milímetros nas facas de churrasco, tá bom? Mas o aço que eu mais uso é o 5160 de 4,75 milímetros. É um aço muito bacana e me dá margem para fazer um mosqueadozinho no dorso da faca. 5160 é um outro tipo de aço, tá? Quando a gente for falar de aço especificamente, a gente fala de cada uma dessas categorias. Agora, para quem quer usar a esmerilhadeira para poder fazer o desbaste das suas facas, eu aconselho que compre aí 1070 ou 1095 de 3 milímetros de espessura, tá bom? Vai no 1070 que vocês vão se dar muito bem também. Vai ficar muito legal. Vamos falar então. Aço 1095. Ainda não fiz nenhum damasco, mas em breve eu gostaria de fazer um pouquinho de damasco e vou utilizar o 1095 em conjunto com o 15N20. No vídeo futuro, vou mostrar o resultado disso, vou explicar para vocês. Aço damasco basicamente é uma mistura de vários aços, tá? Que aí você pega o aço e sai dando pancada e aí termina... como a técnica foi desenvolvida em Damasco, aí ficou sendo conhecido como aço damasco, tá? Mas é basicamente uma mistura de vários aços diferentes. Vocês os porquês disso, tá ok? O aço 1095, galera, e o aço 1070, para quem quer revelar o ramon da faca, fica muito bacana. Dá uma dureza muito legal e na hora de revelar o ramon, fica um ramon bem expressivo. Dica essa do meu amigo Jair Kluchowski. Jair, grande abraço e obrigado pela dica, tá, cara? Vamos lá. O aço 1095 tem na sua composição 1% de carbono aproximado e também manganês. É um aço que dá uma dureza de aproximado 60 Rockwells. Boa parte dos aços de uso comum, que começa com 10, eles vão ter manganês ou silício na sua estrutura, tá? Então isso é inerente ao aço. De dureza, ok? Isso no momento da têmpera. E quando revenido, retorna aí para os seus 57 Rockwells de dureza. Se for um revenimento bem feito. A têmpera do aço 1095... Revenido é um tratamento que se faz para controlar a dureza da têmpera. Então, basicamente, faço têmpera, crio martensita, vou para o revenimento, desmancho essa martensita ou um pouco dessa martensita e saio controlando a dureza. Tem que ser feita em óleo de baixa viscosidade. Por quê? O aço 1095 precisa resfriar 590 graus, no momento exato em que você mergulha ele no óleo de têmpera. E para resfriar 590 graus, nesse primeiro momento em que você mergulha o aço 1095 no óleo de têmpera, se for um óleo muito denso, não vai resfriar legal e muito provavelmente a têmpera vai ficar comprometida. Então, digo a vocês para usarem óleo de baixa viscosidade, tá ok? Queria agradecer ao Eduardo Berardo por essa dica. Depois que eu vi essa dica num dos vídeos do canal do Eduardo Berardo, minhas têmperas de aço 1095 ficaram muito melhores. Então, grande Eduardo Berardo, muito obrigado pela dica valiosa aí, tá ok? São detalhes mínimos que, quando a pessoa fala com a gente faz o teste e realmente dá um resultado excelente. Temperatura de recozimento, galera, 790 graus Celsius. Tô dando pausa no vídeo aí, porque tem hora que passa carro, tem hora que passa moto, aí você já viu, né? Falar com barulheira é complicado. Mas tudo bem. Temperatura de recozimento, galera, 790 graus Celsius, tá ok? Temperatura de têmpera, 800 graus. Temperatura de normalização, 820 graus. Galera... basicamente, esses 800 e 820 graus é tudo naquela região de austenitização, tá? Então, como aqui o teu de carbono é próximo a 1%, então essa faixa de temperatura ali próximo de 800 graus, a gente vai ter tudo na região austenítica. Então, da austenita, quando baixa-se a temperatura bruscamente, a gente vai tender a formar uma quantidade relativamente grande de martensita. Recozimento, para quem não sabe, aquele procedimento que se executa no aço reciclado, tá ok? Não só aí, tá? Vai trabalhar aço reciclado, faz os ciclos de recozimento. Aconselho vocês a fazerem 3 ciclos de recozimento. Vocês vão baixar bem mesmo aquela têmpera original que o aço veio, né? Seja para qual finalidade ele foi atribuído, e vão conseguir usiná-lo muito mais tranquilamente. Depois de temperar, depois de recozido, passam a normalização para poder fazer a têmpera. Um amigo aí do canal disse para mim, não me recordo o nome dele, mas ele colocou nos comentários, você fazer mais de um ciclo de normalização, 2 ou 3, ajuda a diminuir o risco de empenamento no momento da têmpera. É muito interessante essa dica, eu ainda não testei, mas vou testar, e se alguém aí souber a respeito disso,
Explica para mim nos comentários por que aqui, que vai ser muito bem-vinda a informação. Tá ok? Normalização, 820 graus Celsius. Um pouquinho acima da temperatura de têmpera. Como que você faz para saber isso? Teste do ímã para quem não tem forno de temperatura controlada. Coloca o aço na forja. Aí aquele negócio lá, tem certas temperaturas do ferro que ele perde a questão da magnetização, ou seja, não passa a ser magnetizável. Então chegou nessa temperatura com ímã, se o ímã não grudar na peça metálica, então está numa determinada temperatura. Deixa ele aquecendo. Quando for chegando na temperatura, vai testando com o ímã. Quando o ímã parar de pegar, coloca na forja mais um pouquinho, retira o aço. Normalização executada com sucesso, porque você vai ter deixado ele na forja um pouquinho além da temperatura de têmpera, que é o momento exato onde o ímã para de pegar no aço, que perde o magnetismo, que atinge a temperatura crítica, que é de 800 graus, tá ok? E para a têmpera, coloca na forja o aço, vai testando com o ímã, no momento mais aproximado possível do momento exato em que o ímã parar de pegar no aço, que é a temperatura de 800 graus, é o momento da têmpera, mergulha no óleo de baixa viscosidade e sua faca está temperada, tá ok? Bem, galera, revenimento do aço 1095. Algo em torno de 205 graus Celsius durante 2 horas, primeiro ciclo, e 205 graus Celsius durante 2 horas, segundo ciclo, tá bom? Revenimento do aço 1095, prestem bastante atenção. Basicamente, todo o processo de têmpera vai ser necessário um revenimento, tá? O que dá desse revenimento é diminuir um pouco a martensita formada, tá? Então, dá-se um tempo para uma carbono sair da estrutura do ferro e se difundir para o carbeto de ferro. Algo em torno de 205 graus, mais aproximado possível, durante 2 horas para o primeiro ciclo, e para o segundo ciclo, algo em torno de 205 graus Celsius por mais 2 horas, ok? Confie nessa informação. Eu estava fazendo apenas 2 ciclos de 1 hora no aço 1095, o que estava totalmente errado, e as facas estavam saindo quebradiças, uma delas, inclusive, quebrou a ponta. Fui procurar informação e encontrei a informação de que o aço 1095 precisa de 2 ciclos de revenimento, sendo cada ciclo de 2 horas a aproximadamente 205 graus Celsius. Ok, galera? Por sorte minha, a faca não tinha ido para a mão do cliente. Então, fiquei tranquilo com relação a isso. Mas os próximos revenimentos vou fazer dessa maneira e não vai dar errado. Já observei muitas informações na internet disso e as pessoas falam que é o correto mesmo desfazer com o aço 1095. Mas fica muito caro. Se você usar um forno elétrico ou um forno a gás, vai gastar bastante coisa. Então eu aconselho vocês ao quê? Quando vocês forem fazer o revenimento de facas feitas de aço 1095... A gente vai fazer isso de forma mais, digamos, acurada, tá? A gente vai fazer isso dentro de um forninho. E aqui, só para terminar, nesse negócio meio rústico, coisas feitas em oficinas, tem aí a questão do recozimento do aço, se o vídeo ajudar. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sidney de Jesus. Então, hoje, nós vamos realizar o recozimento de 2 pedaços de chapa de mola de suspensão de caminhão, ok? Acompanhe comigo aí. Esse barulho já é da forja ligada, aquecendo, para que a gente possa mostrar o processo de recozimento, ok? Para quem não tá ligado, isso aqui é uma forja, digamos assim, um tanto quanto do estilo faça você mesmo, tá? Então, basicamente, é um recipiente que contém material refratário, com um bico de gás e um compressor de ar. Então, quanto mais ar, mais calor é gerado na queima. Então, você controla a temperatura pela quantidade de ar que você joga para dentro da forja. E aí a pessoa não pode ser daltônica de forma nenhuma, porque tem que acompanhar a cor do que está na peça, tá? Tecnologia para fechar? Então, basicamente, o recozimento você coloca numa determinada temperatura e deixa
durante um certo período de tempo. Então, ele vai desfazendo algumas reações difusionais que ocorreram dentro da peça de aço. Também a gente vai ver um pouco mais de cuidado, tá? Então, no caso aí dessa questão por ser feixe de mola, basicamente você está desfazendo os tratamentos térmicos que foram feitos nesse feixe de mola. Então, se você está desfazendo o tratamento térmico que foi feito nesse feixe de mola, então, em tese, você pode, ele vai ser mais facilmente usinado depois. Basicamente, ele está colocando em areia, tá? Então, galera, para mostrar para vocês a efetividade do recozimento, eu coloquei essas duas barras juntas, onde nós vamos testar o recozimento. Onde essa barra foi feito o recozimento do aço e essa barra não foi feito. Então, nós vamos usar um arco de serra para a gente poder iniciar um corte da barra que não foi recozida e da barra que foi recozida, para vocês poderem ver a diferença, ok? Como vocês podem ver, aplicando o mesmo número de golpes com arco de serra, esse aqui basicamente só riscou a lâmina, enquanto que esse aqui fez um canal mesmo. E pelo barulho, né, da ação do arco de serra nas lâminas, vocês podem perceber que essa barra que foi recozida, ela tem um barulho bem mais suave do que a segunda barra. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Então, basicamente é o seguinte, tá? Durante o recozimento, diminuiu-se a dureza do material. Se diminuiu a dureza, então questões como usinagem, conformação mecânica fica muito mais fácil de ser feito do que naquela peça que não foi recozida, tá? Então, isso é uma das finalidades do recozimento. Alguma pergunta por hoje? Por enquanto não, professor. Então, é o seguinte, ó, todos esses assuntos tem lá nas videoaulas de forma bem mais detalhada. Devo eu, a gente tem, eu acho que é um assunto de tratamento termoquímico, que aí na próxima aula, eu acho que devo colocar hoje ou amanhã. Aí na próxima semana a gente marca mais uma aula para falar, continuo falando desses tratamentos térmicos e falo de tratamento termoquímico, aí a gente encerra o assunto da primeira unidade. Encerrando o assunto da primeira unidade, aí passo uma pequena atividadezinha para vocês, que muito provavelmente deve ser um trabalho em grupo, tá? Aí vocês podem perguntar, por que trabalho em grupo? Porque como só são 3, eu não quero ter tanto trabalho para ler a mesma coisa. Então, um só entrega e eu corrijo valendo a nota dos 3. Perfeito, viu, professor? Também acho. Tudo para não pegar coisa igual, que aí eu fico constrangido em dar nota baixa. Então, deem uma olhadazinha, tá? Eu, além do material, dos slides da aula, eu coloquei um capítulo de um livro do Tecnologia Mecânica do Vicente Chiaverini. Eu fui esticar ali para ver o nome do livro. Aí tem lá um capítulo sobre aço e devo colocar mais um outro sobre diagramas TTT, tá? Então tem esse material e vocês fiquem olhando por ele se tiver algum tipo de dúvida. E na próxima aula a gente começa com tratamentos termoquímicos, tá bom? Tá certo, professor. Então, obrigado pela presença e daqui a pouco eu posto a aula lá no Cigar, tá certo? Bom final de semana e até a próxima semana e se cuidem. Até a próxima, professor. Tchau.